Podem sentar-se, por favor, por gentileza. E aqui olhando, né, eu estava, até agora mesmo ali, eu estava esperando terminar a oração, por acaso da minha mulher, e eu olhando ali e vendo, né? Por que cura sentimental? Porque os sentimentos causam doenças. E tanto doenças na alma, doenças, né, sentimentais, doenças emocionais, como também doenças que chegam a ultrapassar essa condição abstrata, né, que chega até o corpo. Quantas pessoas que às vezes isso não é atípico, pelo contrário, isso é comum. Quantas pessoas que estão mal, vivem mal, não ficam bem, apesar de todas as demais coisas, todas as demais áreas da vida, a pessoa estar bem, inclusive casada, inclusive acompanhada, inclusive se engana. Quem tem um pensamento assim, olha, eu tenho um problema sentimental, casei, resolvi. Tenho um problema sentimental, encontrei minha metade da laranja, agora estou namorando, agora noivei, casei, resolvi. Não. O problema sentimental não tem a ver com outra pessoa. O problema sentimental tem a ver com os meus sentimentos. Não tem a ver se esses sentimentos são correspondidos. Não tem a ver se esses sentimentos eles são transferidos para mim por meio de alguém. Tem a ver comigo. Tem a ver em como eu decido viver. Tem a ver com o que eu acredito. Se eu acredito em verdades, a verdade ela tem peso sobre a minha vida e ela vai cumprir com o seu papel na minha vida. Se eu acredito em mentiras, a mentira vai cumprir o seu papel na minha vida. Quem é o pai da mentira? E o diabo veio para quê? Roubar, matar e destruir. Então, quando eu acredito em mentira, eu vou ficando doente, porque ele vai destruindo com a minha vida. Ele vai destruindo com a minha saúde emocional, a minha área sentimental. Então, os sentimentos causam doenças. E é uma pergunta muito importante. Eu geralmente começo os cultos com perguntas. E assim, eu não vou te perguntar o seu estado, como é que é o nome que se diz? O estado civil, né? Veja que não fala estado sentimental. Já percebeu isso? Em nenhum lugar, qual que é o seu estado sentimental? Se fala estado civil. Então, o estado civil de uma pessoa pode ser solteira, casada, separada, agora não tem mais, né? Agora é divorciado, viúvo. Agora, a pergunta que eu te faço é: qual é o seu estado sentimental? Não o seu estado civil. Porque tem casado que é doente sentimental, acompanhado. Tem esposa que é doente sentimental como era solteira. Tem marido que é doente sentimental como era quando era solteiro. Quantas pessoas, que solteiras tinham um problema sentimental, casadas continuaram tendo o mesmo problema sentimental. E você vê que isso é uma questão tão profunda, que até os sintomas de algumas dessas doenças sentimentais, sintomas físicos, eles acompanham a pessoa, mesmo com o estado civil dela mudando.
Como, por exemplo, quem pensa que o problema da masturbação é um problema de solteiro está absolutamente enganado. Porque tanto para homens como para mulheres, isso não tem a ver com a pessoa estar desacompanhada. Isso não tem a ver com a pessoa ela estar sozinha. Isso tem a ver com ela, não tem a ver com o outro. Ah, é uma carência. Não, não é uma carência. É um desequilíbrio. É algo que a pessoa ela usa para se alimentar, mas do qual ela não precisa. Então aqui eu consigo mostrar para você que o problema, a doença sentimental, não é uma doença, não é um problema de gente que está sozinha. É um problema de gente. Seja homem, seja mulher, seja uma pessoa jovem que talvez está cheia de impulsos, de hormônios, de vontades, de falta de experiências, então está querendo viver tudo, um pouco de tudo, mas também é um problema, uma doença de pessoas mais velhas. Algumas, inclusive, que já viveram quase todas as experiências possíveis. E continuam do mesmo jeito, da mesma forma. Quando você vê a pessoa, ela dá a cabeçada do mesmo jeito que ela dava. Da hoje aos 60, aos 70, aos 80, como ela dava aos 20. Por quê? Porque não se curou. Porque não tomou posse da cura que o Senhor tem para ela. Então, a primeira coisa que tem que cair por terra é esse mito de que o problema sentimental é um problema de solteiros. É um problema de uma pessoa sozinha, desacompanhada, uma pessoa que foi abandonada, ou que foi rejeitada, ou que não tem ninguém por enquanto, ou que nunca teve. Não, isso é um problema de pessoas. Então agora você já tem mais condições de responder a pergunta. Qual é o seu estado sentimental? Você é uma pessoa plena? Você é uma pessoa livre? Ou você é uma pessoa doente? Ou você é uma pessoa escrava ainda? Que acredita em mentiras? Como, por exemplo, enquanto eu não tiver alguém comigo, eu vou ser infeliz. Então, eu quando falo desse assunto, eu até preciso ter um cuidado, porque às vezes a maneira, se eu falar mesmo do jeito que eu gosto de falar, as pessoas até podem entender como se eu fosse contra o casamento. Às vezes, dependendo do momento que eu estou falando, se eu falo no meio de uma palavra, apenas uma nuance que eu pego, tem gente que já entendeu que eu sou contra o casamento, não sou contra o casamento, tanto que eu sou casado. Mas eu sou contra a pessoa que acredita que vai resolver o problema sentimental da vida dela casando. Isso eu sou contra. Porque eu sei que essa é uma mentira que alguns acreditam. E eu poderia pegar para você pessoas, e apresentar, conversa com fulano aí, que tinha um problema sentimental, era solteiro. Conversa com ele hoje. Pergunta se ele resolveu o problema sentimental dele. Conversa com a fulana. Tinha um problema sentimental quando era solteira. Pergunta se ela resolveu o problema dela. Quando depois se casou. Conversa com a fulana. Tinha um problema sentimental quando era casada. Ficou viúva. E agora? Pergunta se resolveu o problema sentimental. Não, não tem a ver com outra pessoa. Tem a ver com você. Tem a ver com a maneira como você olha para a sua vida e com aquilo que você está recebendo. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa para ser livre, para os nossos sentimentos não nos dominarem, a gente precisa... É a pergunta, essa semana eu tenho feito muito essa pergunta, em todos os cultos que eu fiz essa pergunta. E a pergunta é a primeira pergunta que Deus fez para o Adão. Adão, onde você está?
Onde você está hoje? Onde você está? Não estou perguntando agora que você vai responder. Estou aqui no culto agora, estou na igreja. Não, não é isso. A gente só chega num lugar, quando você coloca o GPS do seu celular, a primeira coisa que ele vai te pedir, né, falsamente, porque ele já tem, ele finge que ele não tem, mas ele vai te pedir. O que o celular te pede? Me dá permissão da sua localização. Ele finge que ele não sabe onde você está, né? Então, permite a sua localização, aí você fala, ok, aceitar, permitir. Aí ele coloca uma agulhinha onde você está, e aí ele traça uma rota. Então, se você falar, eu quero ir lá agora, lá no Capão Redondo, aqui do lado, né? Para quem não conhece. Aqui do lado, eu quero ir lá no Capão Redondo. Ele vai, deixa eu ver onde você está, estou aqui na Moca. Aí ele vai te dar ali tempo, 1 hora para chegar. Sem trânsito, claro. Se tiver trânsito, aí você põe 1h40. Ele precisa saber onde você está. Você está onde? Quem é você hoje? Que pessoa você é? Então, quando eu sei onde eu estou, eu sei a vida que eu tenho. Isso é muito importante. A vida que eu tenho. Onde eu cheguei. Os preços que eu paguei. Você quer saber como é que você percebe uma pessoa que tem um problema sentimental? Não precisa você saber se ela é casada, solteira, viúva, é divorciada. Olha para como ela se vê. A pessoa que ela se vê sempre abaixo do que ela é uma pessoa que ela está gritando, eu tenho um problema sentimental. Ela mesma não reconhece os preços que ela pagou e que ela paga. E aí ela sofre de um mal, né? E ela não se libertou, mas pode se libertar hoje, em nome de Jesus, que se chama ingratidão. Então, se ela não vê o que Deus faz por ela, se ela não vê o que Deus já fez por ela, ela não está apta para receber mais. Ela não está apta para viver mais, para ir mais longe, para ir além. Ela não está apta. Então ela vai ficar naquela mesma condição. Por quê? Porque se ela é ingrata, e a ingrata não é aquela pessoa que não diz obrigado, é aquela pessoa que ela não reconhece. Porque eu tanto preciso perceber e reconhecer o que Deus já fez por mim. Olha a vida que Deus me deu. Olha o lugar onde Deus me colocou. Olha a condição que Deus me deu. Olha de onde Deus me tirou. Olha o entendimento, a sabedoria. Olha a condição que Deus me dá para eu estar onde eu estou hoje. A pessoa que ela vê isso, ela vai aproveitando cada oportunidade que ela tem. Então, a pessoa que ela aproveita oportunidades, ela sabe estar sozinha. Porque a gente precisa de um tempo sozinho também. Não precisa ou não precisa? Precisa. Então, ela aproveita. Quando ela está acompanhada, ela vai aproveitar o tempo acompanhada. Ela vai se situar também. Então, se eu sou um marido, se eu sou uma esposa, eu vou, com gratidão, eu vou reconhecer a vida que eu tenho, que a pessoa que Deus colocou na minha vida, e eu vou fazer, eu vou dar, eu vou ter por essa pessoa, com essa pessoa, eu vou entregar a essa pessoa o que eu sei que eu devo dar, entregar, fazer, servir. E várias outras formas, maneiras e entregas de amor. Aí o ferido sentimentalmente fala, não, mas a pessoa não faz. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Porque a pessoa saudável, sentimentalmente, ela não está esperando.
Ela não está esperando receber o amor, o carinho. Ela não está dependendo disso para a vida dela seguir. Porque onde a gente começou, ela sabe onde ela está. Ela sabe quem ela é. Então, saber quem é não se trata de quem está comigo, mas eu estou com quem? Eu cubro de que maneira? Eu supro de que maneira? Eu entrego o quê? Eu entrego como? Eu entrego quanto? Eu dou e me dou quanto? Como? Quando? O quanto é necessário? Como é satisfatório? Quando? Sempre. Porque isso é uma consciência que Deus nos dá. Ah, mas não é fácil ter uma vida assim. Nada que é bom é fácil. Nada. Hoje ainda eu lembrava, né, como que a base, né, quando Paulo fala que o ensino elementar ele é necessário, né, mas não dá para ficar sempre nele, porque quer dizer, as pessoas precisam amadurecerem, as pessoas precisam avançarem, as pessoas precisam, né, pegar a base e aí em cima da base fazer uma construção. Eu via isso, né, uma coisa que há mais de 30 anos na minha vida que eu fui aprender. No mês passado eu tive uma experiência com uma criança, fui ajudar uma criança em conta de matemática. Uma criança com 1 ano a menos. E hoje eu estava ajudando uma outra criança com 1 ano a mais, com contas parecidas. Ali eu lembrei, falei, olha, ainda vou falar sobre isso. Porque uma criança com 1 ano a menos, ela teve uma base e foi trabalhada essa base na vida dela. Qual base? Uma base que todos nós fomos trabalhados. Quem lembra aqui de algo chamado tabuada? Quem lembra? Hã? Aprendeu tabuada? Você lembra da tabuada? Hã? Basicamente, 3 vezes 3? Alguém falou 20 e pouco aí, gente, ou não? Parece? 3 vezes 3? Isso aí, ó. Então, a hora que eu fui, a criança mais velha, de 1 ano a mais, eu fui passar para ela uma continha de multiplicação e depois uma conta de divisão. Eu vi que ela não sabia tabuada. Por exemplo, essa foi uma das contas que tinha. Então, para mim, falar 3 vezes 3, eu falo por falar, mas já está na minha cabeça o número. Como todas as outras, eu fui uma daquelas crianças que decorei tabuada, assim, que chegou uma hora que, assim, sabe, até era cansativo ficar falando. Então, mas você entrou. Obrigado às pessoas que insistiram comigo. Eu agradeço a Deus pela vida delas, eu vi hoje. Tem coisa que só quando a gente não tem que a gente vê a falta que faz. Então eu via que uma tinha dificuldade e eu tentando mostrar, não, mas é 3 vezes 3. E a criança ali, riscando pauzinho. Eu falei, não, mas isso aqui é a tabuada do 3, tal, tudo bem, tem a do 7, que é mais complicada, tem a do 9, mas vamos lá. E não. Eu falei, então você vai fazer assim, vamos desse jeito, conta assim, tal. Aí depois da criança ter aprendido a tabuada, aí ela começou a conseguir fazer a multiplicação. E aí você tem que ensinar o inverso para ela depois dividir. Mas houve ali uma perda. Por um tempo, ela não conseguia fazer conta, porque não foi no momento certo, ensinado, insistido, batido. Não, você vai aprender, você vai decorar. Então isso acontece conosco. Quanta gente hoje era para ter uma vida plena a ponto de derramar nas pessoas. E não tem, porque quando veio aquela palavra, quando veio alguém para dizer, não, ó, essa é a verdade. Ó, essa aqui é a fórmula. Ó, a tua vida sentimental, você precisa disso, você precisa primeiro de Deus, saber quem é Deus, reconhecer quem é Deus, reconhecer a tua vida, ser grato pela vida que você tem, saber onde você está, quem você é. Você precisa receber o amor de Deus, todo o amor que Deus tem por você e ver o que Ele faz, o que Ele cuida, como Ele cuida, por onde Ele cuida, por quem Ele cuida, porque aí você também vai ter esse amor próprio.
E quando você recebe o amor de Deus e você desenvolve esse amor por si mesmo, aquelas carências que você imagina que tem, ou que você repete, porque um monte de gente fala, todo mundo precisa, todo mundo tem que fazer isso, todo mundo tem que viver isso. Não. Quando a gente vem aqui para Romanos, vamos aqui. Romanos 8, 5. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne, diga, é morte. Mas a mentalidade do Espírito, diga, é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Então, se eu sou aquela pessoa que ainda estou acreditando em mentiras, eu vou pegar e eu vou ficar alimentando a minha mente de mentiras. Eu preciso disso, quando eu não preciso. Não, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Mentira. Não, se eu viver isso, essa emoção, eu vou ser feliz. Mentira. Aí vem uma emoção e essa emoção gera um sentimento. Então eu fico alimentando aquela emoção, ela vira um sentimento, eu fico sentindo, está aqui dentro de mim. Então, enquanto aquilo não é suprido, aquilo não é alimentado de alguma maneira, parece que está me faltando alguma coisa. Por quê? Porque eu estou alimentando isso aqui dentro. Então, minha carne, todo mundo faz isso. Se eu não tiver uma pessoa comigo, eu não vou ser feliz. Se eu não estiver vivendo tal coisa, mentira. Eu preciso de Deus. Eu preciso estar no lugar exato que Deus me quer. Eu preciso estar no tempo que Deus me quer. Eu preciso gastar tempo. Repita comigo, eu preciso gastar tempo comigo. Como que eu gasto tempo comigo? Me conhecendo. Quando uma pessoa me diz assim, você é isso, eu falo, sou mesmo. Para o bem e para o mal. Eu não me ofendo quando alguém fala uma característica minha que não é boa, porque eu sei que eu sou. Eu sei que eu sou daquele jeito. Como também, quando uma pessoa diz assim, você é isso, eu não sou, eu com toda a convicção falo, não sou isso. Não é porque pode ser pejorativo, porque pode parecer ruim, é porque eu não sou. Então não é porque alguém está dizendo que eu sou, que eu vou, não sou. Todo dia eu gasto tempo pensando em mim. Todo dia. Como é que eu penso em mim? Quando tem alguém perto de mim que me espelha, falei isso hoje às 7. Falei, 2 das piores pessoas que já tiveram dentro da obra, eu trabalhei com elas. E uma delas revelou o pior que tinha em mim. Porque à distância, eu olhava aquela pessoa e eu falava, nossa, como que isso aí é? Isso é ruim, isso aqui é complicado, isso aqui é difícil, isso que essa pessoa faz. Aí quando eu fui trabalhar e fui auxiliar essa pessoa num trabalho, perto dela eu vi que eu tinha mais semelhança com ela, que eu mais me parecia com ela, do que eu era diferente dela. Então foi como um espelho para mim. E aquilo mexeu comigo. Não precisou que ninguém dissesse, Anderson, você é igual ao fulano. Anderson, você parece com fulano nisso. Anderson, você faz isso igual ao fulano. Não, eu ia vendo e aí eu pensava, eu faço isso também. Olha, às vezes eu também reajo assim. Olha, eu também tenho às vezes eu tenho essa reação. Eu tenho essa atitude, eu tenho essa postura. Preciso mudar, porque é ruim. Isso aqui não pode continuar.
Porque se eu olho para alguém, é ruim na minha vida também, é ruim eu falando também, é ruim eu fazendo também. E foi assim que eu fui tirando pensamentos e sentimentos que já estavam aqui dentro, como se fossem meus. Que eram mentiras que, de tanto eu contar para mim, se tornaram as minhas verdades. E com força, resistindo, porque o mal a gente resiste. Eu fui resistindo ao mal. E foi assim que muita coisa na minha vida sentimental, naquela ideia da carência, preciso que alguém me ame, preciso ter uma mulher que faça isso para mim, que me cuide de tal maneira. Foi assim que eu fui derrubando também. Quando eu fui olhando, quando eu fui falando, quando eu fui convencendo-me da verdade, que era o quanto Deus me amava, o que Deus fazia por mim, que me supria, o que Deus fazia na minha vida, que é ímpar. E eu me questionar, por que eu estou sentindo falta disso? Por que eu estou sentindo falta disso aqui, de uma pessoa fazer? Por que eu estou sentindo falta de uma pessoa me dizer tal coisa? Eu tenho Deus me dizendo, eu tenho a palavra, eu tenho a verdade. Ninguém vai conseguir falar algo mais poderoso do que Deus. Vai? Alguém vai conseguir me dizer algo que é mais forte do que o que Deus fala? Não. Quantos? Eu falei isso na segunda ainda e também, depois até teve gente que veio falar de forma até irônica, né? Mas ali eu não retiro o que eu disse. Que eu falei, né? Tem gente que lê o livro As 5 Linguagens do Amor e depois se torna um refém daquilo. A gente não pode colocar nenhum livro, absolutamente. Nenhum livro pode se tornar a nossa regra de vida acima da palavra de Deus. Então olha que benção, Deus me colocou essa semana para fazer o culto da cura sentimental. Falei das linguagens do amor e agora eu vou repetir. O que eu vejo de gente que leu as 5 linguagens do amor, que fala, né, qual que é a sua linguagem do amor, qual que é a linguagem que você fala, qual que é a linguagem que você recebe, o amor das pessoas, aquilo é uma bússola para você se descobrir. Talvez você não se conheça nesse ponto e não saiba, né, que talvez você tenha uma tendência a agir de uma determinada maneira, que você tenha algumas sensibilidades para receber amor de determinadas maneiras, mas o que eu vejo é que tem gente que lê aquele livro, a minha linguagem do amor é tal. É assim, a pessoa passa, agora todo mundo tem que fazer assim comigo, agora todo mundo tem que me tratar assim. É como se fosse um crachá. Ó, tá vendo? Minha linguagem do amor é essa, você faça isso para mim, faça isso por mim, principalmente com o cônjuge. Você lê o livro, não muda as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Não muda. Ó, a minha linguagem é essa. Não muda o teu cônjuge, por exemplo. Ah, por que eu li então? Para te ajudar a se conhecer. Mas isso não quer dizer que você só vai falar uma linguagem. Você pode falar todas. Porque quando você lê o livro, inclusive, você aprende que tem maneiras que talvez você não desenvolveu, que você pode desenvolver. Ah, e se eu tenho do meu lado uma pessoa que não fala a minha linguagem? Deus fala. Fala ou não fala? Receba o amor de Deus. Se encha do amor de Deus. Diminua aqueles que estão falando outro idioma. E aumenta o volume do que Deus tem falado com você. Se supra em Deus. Se alimente de Deus. Se encha de Deus. Fique mais tempo com Deus. E aí eu volto, se conheça mais. Você pode desenvolver coisas na sua vida que não importa a idade que você tenha. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, você pode desenvolver. Sair, sabe, daquele lugar emocional que você se encontra ainda e crescer. Ser uma pessoa que tem uma mente aberta para a coisa certa. É a começar por receber o amor de Deus.
de Deus falar uma palavra, aquilo te alimentar, aquilo te suprir, sabe? Quando a gente assiste o programa da bispa de manhãzinho, vem uma palavra, às vezes você passa o dia inteiro com aquela palavra, aquela direção, aquele versículo na tua cabeça. Você vai fazer um café ali, você está tomando, sentindo aquele aroma do café, aquilo está lá dentro de você, você está desfrutando de um momento ímpar, único, vivendo ali uma coisa linda. E não é porque não tem alguém te abraçando, te beijando, não é porque você talvez até não está acompanhado, que você está inferior, que você está menos, com a vida que você tem. Porque se uma pessoa vê a vida dela como menos, não é porque ela tem menos, é porque a visão dela está turva, está míope, porque a visão dela está deturpada por sentimentos, e sentimentos que começaram com mentiras. Porque se lembrem, o problema sentimental não é um problema de gente solteira e desacompanhada, mas é um problema de gente que não sabe onde está. É o tipo de problema de gente que até hoje não se encontrou com Deus. Ouve de Deus, sabe que Deus existe, já viu até, e até já viveu, recebeu milagres de Deus como uma cura, como uma definição financeira, mas ainda não vive com Deus, a intimidade mesmo ainda não tem. Não tem intimidade com Deus, a pessoa não está sempre com Deus. Ela de vez em quando apenas, quando o nível de sofrimento aumenta, quando ela se vê com uma perda muito grande, ela recorre a Deus. E existe um abismo entre pessoas que recorrem a Deus quando estão desesperadas e pessoas que têm comunhão com Deus. Está entendendo? É igual o gerente do banco. O exemplo é esse. Você vai falar assim, quem é o gerente do banco? Deus. Quem conhece o seu gerente da conta aqui? Quem conhece? Se eu te falar que eu conheço o gerente da minha conta pessoal, eu não conheço. Eu não conheço. Mas eu tenho uma conta que eu sei que tem um gerente lá que administra. Se você falar qual é o nome dele, eu não sei, de verdade. E assim, o meu banco está 2 quarteirões aqui. Você não sabe quem é o seu gerente? Eu não sei. Mas vamos dizer a pessoa que sabe. Tem gente que sabe, né? Aqui teve gente que levantou a mão. Você conhece o gerente do seu banco? Conheço. Se você precisar ali, de repente, aquele dia, dê um cheque, vai cair hoje, não vai ter, eu vou precisar ligar para o meu gerente. Está lá para isso, é ou não é? Você vai ter o número dele. Ô fulano, ó, vai cair um cheque meu aí, eu preciso que você segura para mim hoje. Ó, está caindo um dinheiro, vou te mandar até a nota aqui do dinheiro que eu tenho para receber, vai cair amanhã, segura para mim e tal. Ó, me adianta, libera algo do limite especial. Gerente, tudo bem, ok. Né? Te ajudou o gerente? Ajudou ou não ajudou? Certo. Está lá para isso, é ou não é? Você precisa ali, ó, tô pensando aí no futuro da minha família. Tô aqui, sabe, estava pensando, não sei, né, a gente não sabe, acontece alguma coisa, e quero fazer um seguro de vida. Você liga para ele, ó, vem com o pessoal do seguro aí, o seguro bom para mim, um seguro de vida aí, que eu começo a pagar um pouquinho todo mês, depois vai ter, né? Se Jesus me levar mais cedo, minha família aí recebe alguma coisa, vai lá, vai falar com o cara do seguro, vai cotar para você, ó, tá aí, Anderson, ó, você paga tanto por mês, aí tua família, caso alguma coisa aconteça, tem tanto, né? Você tem esses riscos, tá? Ok, tá bom. Te ajudou? Te ajudou. Mas você tem comunhão com ele por isso? Não. Tem gente que com Deus é assim. É o gerente do banco. Às vezes você fala com ele uma vez por ano. Às vezes você fala com ele uma vez por semestre. Às vezes você fala com ele uma vez por mês. E tem gente que é verdade. Tem gente que fala com o gerente do banco todo dia.
mas ainda assim, é íntimo dele? Não é. Agora, e se eu te perguntar, e a esposa do gerente do banco? É íntima dele? A esposa do gerente do banco é íntima dele ou não? É. Por quê? Ela tem relacionamento. Ela não fala com ele só quando ela precisa. Ela não conversa com ele só quando ela tem um problema. É ou não é verdade? Não, ela tem momentos com ele. Ela tem intimidade com ele. Ela tem ali uma vida com ele, né? E ela quer continuar com ele. Ela escolheu ele para a vida dela e ele escolheu ela para a vida dele. Então, eles têm uma comunhão. Então, a nossa vida com Deus deve ser a da intimidade, a da mulher do gerente do banco com ele. E não a dos clientes. Que sabe que ele tem um poder. Que ele é o cara que tem a última senha ali, né? Precisa, fiz uma transferência, tem aqui a pessoa do meu lado me cobrando, não entrou na conta dela. Libera aí para mim, vai, digita a senha aí. Essas pessoas que têm esse relacionamento com Deus igual do gerente do banco, são pessoas que até hoje estão doentes, sentimentalmente. Estão doentes. Porque a tua cura sentimental não vai vir com uma pessoa como remédio. Uma pessoa, do jeito que eu imaginei, a metade da minha laranja, laranjinha, bonitinha, com aqueles gominhos ali, né, todo felpudinhos, gordinhos ali, né? Não é a cura para a minha vida sentimental. A cura para a minha vida sentimental sou eu receber o amor de Deus como Deus me dá o amor dele. Porque isso supre, isso cura, isso liberta, isso passa pela mentalidade que eu tenho. Se eu ainda tenho uma mentalidade voltada para a carne, eu estou doente. Porque eu vou buscar o que o mundo busca. Eu vou correr atrás do que o mundo busca. Esses dias ainda eu falava, né? Enfim, não vou nem dar esse exemplo aqui, porque não é um exemplo que cabe, né, não vai, como se diz, tem exemplos aqui, mas vou pegar um exemplo aleatório aqui. Eu vejo que tem pessoas, às vezes, que as mesmas coisas que tinham no mundo, a pessoa, ela tem até hoje na igreja. Tendência, inclinação. Por exemplo, tem gente na igreja que é atraído por gente casada? Tem ou não tem? Tem. Quantas pessoas na igreja? A pessoa, ela está ali, sabe, um pouco que ela fica mais perto de alguém, ela já, sabe, ela não está vendo, ela não se situa. Se ela recebe um pouco mais de atenção, seja o homem que recebe mais atenção de uma determinada mulher, seja a mulher que recebe de um determinado homem, de repente ela já permite, a palavra, sentir algo que não é dela, que não é para ela, que não é para aquela pessoa. Então, tem a ver com pessoas? Tem a ver? Não. Não acontece dentro da igreja, não acontece adultério. Não acontece adultério dentro da igreja? Acontece. A pessoa conhece a palavra, sabe que tem um homem para uma mulher. Que tem uma mulher para um homem. No caso, se eu sou casado, tem uma mulher dentre todas na terra que é para mim. Ela é minha e eu sou dela. Essa é a verdade. Essa é a palavra de Deus. Aí eu pego e de repente me encanto por outra. E de repente não tem nada que me impeça. Não tem mesmo. Não tem nada que me impeça de me relacionar com outra mulher. Nada.
Se eu colocar isso na minha cabeça, eu vou fazer. Agora, se eu sei da verdade, não, essa é a minha mulher. Então, o meu coração, os meus olhos e o meu corpo é para ela. Quando vem outra coisa, o que eu faço? Eu estou fechado para outra coisa. Não, eu não abro para isso. Não há a concepção. Não existe gestação. Não, para isso aqui eu não estou aberto. Não, mas sim, uma vez uma pessoa falou assim, se fosse tal pessoa, eu falei, opa, uma mulher não tem essa possibilidade. Não, eu falei, não tem essa possibilidade. Não, mas e se? Eu falei, não existe o se. A minha realidade é essa e pronto, acabou. Não tem outro, não vai ter mais. Então essa é a minha realidade. Não faz sentido eu fazer conjecturas, não faz sentido eu fazer, imaginar aqui. Não faz. E por quê? Não é por ela, é por mim. Porque eu conheço a verdade, já falhei, já pequei, já vacilei lá atrás, mas eu também preciso aprender com os meus erros. E assim, se a gente não muda, os erros que a gente comete quando solteiro, comete quando casado. As mágoas, os ressentimentos, os vícios, as buscas. Então, por isso, a gente precisa encontrar a cura em Deus. Olhar para Deus. Receber de Deus o que Ele está nos entregando. Feche seus olhos agora, sentado mesmo. O que Deus está entregando para você? Não só hoje e agora. Que espírito? Que verdades? Verdades, não é só uma, não. Que verdades Deus tem colocado diante de você para que você não seja mais um carente, uma carente, um comedor de migalhas de alguém. E olha que eu estou falando com todos, não estou falando só com quem é solteiro e está esperando o amor da vida, eu estou falando com quem é casado, com quem é solteiro, com quem é viúvo, com quem é separado. Quem come na mesa de Deus, do banquete de Deus, nunca mais vai aceitar migalhas. Nunca mais. Então aqui está a resposta para algumas pessoas que até hoje sonham com migalhas. Sonha com a migalha da esposa, sonha com a migalha do marido, sonha com a migalha de alguém que pode te dar uma chance. Ah, mas eu não posso me relacionar. Pode, tem propósito isso, vai ser uma bênção, vai. Mas isso não tem a ver com a cura sentimental. Aí é outro departamento, aí a gente está falando de relacionamento. Tem gente que vai se relacionar com uma pessoa, vai se casar, vai ser um bom marido, vai ser uma boa esposa, vai ser um bom amigo, vai ser uma boa amiga, uma companheira, uma auxiliadora. Mas tem gente que vai ter uma vida plena sozinho, solteiro, solteira, livre, desimpedido, desimpedida, plena, pleno, feliz. Porque não se trata de uma pessoa. Se trata da convicção que você tem da sua vida. Então, voltando nas verdades, quais verdades que você tem passado por cima? Que Deus tem falado com você, mas você tem ignorado? E você está insistindo em mentiras. Como, por exemplo, não, o dia que tal pessoa me falar essa linguagem do amor, aí a minha vida vai ser uma bênção. Não vai, não. Não é o que alguém te dá que te faz uma bênção. É quem você se torna. E você quer se tornar uma pessoa plena? Você quer se tornar uma pessoa firme? Senta na rocha. Olha para Jesus.
Pega o que vem de Jesus. Pega, por exemplo, os evangelhos, vai saber mais de Jesus, vai ler sobre Jesus. E na Bíblia, começa a procurar, tinha aquela brincadeira antigamente, que passava até na televisão, e tinha uns livros, né, custavam caros esses livros, que chamava assim, né? Onde está o Wally? Quem lembra disso aqui? Quem já viu isso aqui? Lembra? Onde está o Wally? Aquele rapazinho com uma camiseta listrada de vermelho. Você ficava, era uma página desse tamanho, tinha um homenzinho desse tamanhozinho, você ficava às vezes ali minutos procurando ali. A gente tem que procurar Jesus na Bíblia desse jeito. Deixa eu ver como é que a Bíblia está apontando aqui no Velho Testamento para Jesus. Séculos, pessoas esperando por Jesus. Aí Jesus vem. Aí Jesus deixa o legado dele nessa terra. Eu não estou esperando por Jesus. Jesus já veio, já deixou a mensagem dele para mim, já deixou o legado dele para mim. É só eu pegar, é só eu crer. É só eu buscar, receber. É só eu encontrar. É só a porta que eu bato dele, ele abrir, eu entrar pela porta. E assim, eu sou curado, eu sou liberto e eu tenho uma vida plena. Porque aí os meus sentimentos não vão mais me causar doença, nem na alma e nem no corpo. Tem gente que está doente fisicamente por uma doença sentimental. Quantas pessoas que por conta da vida sentimental que elas não têm, acham que não têm, que o corpo é a gastrite, é a enxaqueca, é uma dor nas articulações, é um problema gastrointestinal, e vai desencadeando coisas. Isso é uma mentira que a pessoa pegou, acreditou, comprou, paga caro por ela e vive ela todos os dias. Quando você comprar a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pega, beba do Espírito do Senhor Jesus. Receba o que Ele tem para você. Veja e viva a vida que Deus tem para você. E não se deixe mais enganar que a sua plenitude sentimental, quer dizer, dos sentimentos, depende de alguém. Não, quando você é pleno, você pode dar a alguém. E você vai viver bem com qualquer pessoa. Primeiro porque você vai fazer escolhas certas. Você não vai escolher com a mentalidade do mundo. Você não vai escolher apenas por aparência, por prazer, por valores materiais. Você vai escolher segundo a direção de Deus. Está aí a grande diferença já. Quantas pessoas que nunca tendo mudado, nunca tendo sido libertas, vão e fazem escolhas para a vida delas, o relacionamento delas, e fazem escolhas com a mesma mentalidade que tinham no mundo. Escolhem pela aparência, escolhem pelo dinheiro, escolhem ali pelo que elas acreditam terem de prazer e se arrebentam. Continuam vivendo os mesmos problemas, as mesmas insatisfações, porque se frustram a cada dia. Por quê? A Bíblia diz, não vos metais no jugo desigual. E a pessoa escolhe por um motivo e esquece de todos os outros. Por que ela esquece? Porque não foi o Espírito Santo, que é pleno, é completo, que orientou ela. Ela ainda foi orientada pelos mesmos valores que ela tinha, que é o que eu acabei de falar. Tem gente que o que vivia como solteiro, vive como casado, depois passou a viver como viúva, ou seja, sozinho, acompanhado, depois desacompanhado, continua vivendo a mesma coisa. Que não tem a ver com quem está do seu lado, tem a ver com você. Com a maneira como você recebe o amor, a verdade e o poder de Deus. Coloque-se em pé agora, por gentileza, com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Eu quero que você fale com Deus. Primeiro, que você esteja aberto agora para reconhecer que, de repente, você deixou a verdade passar e você não pegou a verdade. Você ficou insistindo em mentiras, correndo atrás de uma coisa que
é do mundo. E não estou falando correndo atrás de pecado, estou falando correndo atrás de um pensamento, de um sentimento que você aprendeu lá no mundo. Algo que você acreditava lá atrás e continua acreditando. Algo que alguém te contou, você pegou como verdade e continua buscando isso na igreja depois. Não, porque se acontecer isso comigo eu vou ser feliz. Não, porque se eu encontrar tal pessoa... Olha, não foi o meu caso, eu errei de outras maneiras. Mas o que eu já vi, infelizmente, é uma cena que as pessoas que me passam agora na cabeça, que eu lembro disso, é ruim de lembrar. Mas o que eu já vi de gente que falou, verbalizou, não, olha, o dia que eu estiver com tal pessoa, vou ser a pessoa mais feliz do mundo. E a pessoa foi, tanto lutou, tanto, tanto colocou força, que ela conseguiu. Colocou força, colocou na cabeça. Mas aquilo não deixou a pessoa mais feliz. Aquilo não fez da pessoa uma pessoa realizada, plena. Porque não é. A gente ouve falar do Jacó, por exemplo, desejando, trabalhando fisicamente, trabalhando ali mentalmente por Raquel. Eu vou correr por essa mulher, eu vou trabalhar por ela, eu vou me desgastar aqui por ela. Não, 7 anos da minha vida que agora eu vou camelar para o meu tio, vou camelar para ele. Aí depois foi enganado, teve que trabalhar mais 7. Mas não tem depois daqueles 7 anos. A Bíblia diz que até chegar a hora do casamento, para ele lhe pareceram dias os 7 anos. Mas não diz que depois que ele casou, que ele foi esse homem realizado, não. Mas o que a gente vê em Jacó foi um homem sendo realizado ao ponto que ele ia amadurecendo no relacionamento dele com Deus. Tanto que naquela passagem pelo Val de Jaboque, a gente vê que ali o Jacó se tornou um homem pleno. Aquela foi a luta da vida dele. E eu quero agora, em nome de Jesus, eu falo isso já profetizando, que pessoas que têm lutado por pessoas, que essa luta agora caia por terra, que você lute como Jacó, que você lute com Deus para ser o amado de Deus, o aprovado por Deus, para que você seja o pleno de Deus, que você tenha um relacionamento com Deus ímpar, que ninguém te fale alguma coisa e você fique com inveja, mas você saiba o que eu tenho com Deus. Eu não sou o cliente do gerente do banco com Deus, eu sou o cônjuge, eu sou aquele que eu vejo Deus em primeiro lugar quando eu acordo e depois no final do dia quando eu vou dormir. Eu sou aquele que senta à mesa com Deus, aquele que participa do banquete com Deus e junto com Ele se farta. Eu sou aquele que anda com Deus, aquele que tem feito a jornada com Ele. Eu sou aquele que na alegria ou na tristeza, eu estou com Deus. Não é só quando eu preciso de dinheiro, não, do limite maior, no cheque especial, do cartão de crédito ali um dia a mais. Não, eu sou aquele que eu estou com Deus na prosperidade ou na adversidade. Eu estou com Deus na saúde e na doença. Eu sou aquele que os meus sentimentos estão sujeitos ao meu entendimento. E não eu sou sujeito ao que eu sinto agora. Então, se eu sinto falta de alguém, se eu sinto uma vontade da minha carne ser alimentada, da minha carne ser suprida de alguma maneira,
não. Busque esse relacionamento com Deus. Trabalhe agora. Comece agora. De repente você chega aqui numa quarta-feira à tarde, nesse dia, nesse culto improvável, que não é o meu horário, não costuma ser um horário que eu acho que eu nunca fiz esse culto. Uma das reuniões que eu nunca fiz, eu acho que essa aqui é uma delas. Eu não lembro, pelo menos. E aí o Senhor fala com você. Sim, a cura sentimental é para você. E não é uma pessoa como se fosse uma pílula, um remédio. É você se situar. Olha para a sua vida. Comece já de onde você está. Diga a verdade a você mesmo. Não se minta mais. Não minta para si. Você sim é amado. Talvez você não esteja recebendo o amor de Deus, mas você é amado. E esse amor é suficiente para te suprir, para te alimentar, para te abastecer, para te manter. Não é para te manter de pé só. Para te manter vivo, pleno, feliz, abençoado, ativo, motivado. Senhor, eu oro agora para que cada um aqui te conheça mais. Eu oro, meu Deus, pela cura sentimental de cada pessoa. Dos solteiros, dos casados, dos divorciados, dos viúvos. Dos que há muito tempo, meu Deus, não se relaciona com o Senhor. Não é com uma pessoa. Porque tem gente que nunca se relacionou com o Senhor. Já te pediu ajuda. Já teve uma ou outra experiência com o Senhor. Recebeu dinheiro, recebeu uma cura para o corpo. Recebeu uma direção no momento que estava perdida, desorientada. O Senhor veio, falou, orientou, ajudou. Eu oro agora, Senhor, para que o Senhor mostre, para que o Senhor se revele a cada um aqui, para que aqueles que estavam distantes do Senhor e que só de vez em quando, numa necessidade, faziam um contato, faziam uma oração, às vezes até um jejum, que entendam, meu Deus, essa palavra, para passarem a se relacionar com o Senhor. Para perceberem que o Senhor não vem só quando a gente chama, que o Senhor está conosco o tempo todo, que o Senhor fala, que o Senhor orienta, que o Senhor já cuida de nós. O Senhor não cuida de nós quando a gente pede só, o Senhor sempre cuida de nós. O Senhor nos protege, o Senhor nos dá livramento. O Senhor fala a nossa linguagem do amor, se nós olharmos e vermos, se nós ouvirmos e entendermos. O Senhor nos cobre, o Senhor nos ama. E eu oro, meu Deus, para que o teu amor seja o bálsamo, que venha, meu Deus, cobrir e que venha curar essa pessoa, que venha envolvê-la de maneira que ela, percebendo, ela não queira mais estar fora disso, sem isso, mas que ela queira mais e mais, e que o querer dela se torne em buscar, porque aquele que busca o Senhor encontra. Que ela encontre o Senhor, que ela viva com o Senhor, que ela conviva com o Senhor, que ela se relacione com o Senhor, e que ela seja curada, que ela seja plena, que ela seja, Senhor, eu peço, abençoada em nome de Jesus. Eu declaro a tua bênção sobre cada um, meu Deus, que recebe essa oração agora, que ouviu a verdade, a tua palavra, e que eu declaro que a tua verdade, meu Deus, seja a verdade na vida dessa pessoa. E que as necessidades que ela julgava ter, que ela saiba, não, ela não tem. Porque ela tem o Senhor. Ela tem acesso. Ela pode viver e conviver
mais e com mais o Senhor. E eu declaro e oro para que assim ela viva com mais o Senhor. E com tudo que o Senhor tem para ela, para supri-la, para se relacionar com ela e para abençoá-la. É o que eu creio, eu oro e eu abençoo a vida sentimental do teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.